Mais uma semana, mais uma Fujimasfeira e obviamente mais um vídeo aqui no canal. Que coisa assustadora, né? 3 semanas seguidas com capítulo de Chainsaw Man e ainda teremos capítulo novo próxima semana. Meu Deus do céu! Claramente o Fujimoto tem seus preferidos. Hoje tivemos outro capítulo bem curto até, porém mesmo assim rende algumas discussões. Então, sem enrolar, bora logo conversar sobre isso. O capítulo se chama Gyuni Guilhotina e apesar desse nome causar uma confusão e um estranhamento, rapidamente o Fujimoto já nos mostra o que vem a ser isso. Antes mesmo da Asa e da Fame serem alvejadas por aquelas armas, Fame revela pra gente o demônio que ela invocou, que no caso é o Gyuni. E sério, eu amo muito como o Fujimoto desenha bem seus designs. É verdadeiramente incrível o quanto o Fujimoto consegue fazer personagens que esteticamente são muito marcantes. Esse pássaro meio guilhotina, ao mesmo tempo que traz um estranhamento absurdo, ele também consegue trazer aquele ar de inocência de um passarinho. Porém, esse lado meio fofo é deixado de lado a partir do momento em que a Fame ordena que ele mate todos ali. E só de mexer as suas asas, percebemos que ele fatia simplesmente tudo à sua frente. Só que ao mesmo tempo não foi um ataque letal. A gente percebe que todas as armas e também todos os vestimentos daqueles guardas foram completamente despedaçados, trazendo de certo modo a desistência daquele grupo continuar atacando os invasores. Porém, claramente a Fame não se importa com esse desespero e essas promessas daqueles guardas. Logo, a ordem de matar todos aqueles ali continua a mesma. Eu gosto muito de ver o choque da Asa, questionando o motivo da Fame não ter ajudado dessa forma anteriormente. E ela justifica dizendo que aquele demônio que ela invocou não é tão forte assim. Principalmente aquele poder possui algumas limitações. Justamente por isso ela não gosta de ficar usando muito eles. Limitações essas que são um segredo. Sim, a Fame não revela pra gente nem pra Asa. E observando essa distração das duas, um daqueles guardas tenta fazer um ataque surpresa. Porém, de forma magistral, a Asa esquiva para logo em seguida a Yoro brilhar ainda mais. Essa surpresa da Yoro com a agilidade da Asa revela pra gente que a personagem vem lutando recentemente. E assim, eu não sei se essa fala da Asa está relacionada apenas à luta que ela teve com Yoshida, que ela sim pode ter treinado com a Fame, por exemplo, algo que eu não sei ao certo, pois a Fame ficou surpresa com a força da Asa, então não sei bem. Mas também ela pode ter lutado mesmo para derrotar aqueles mini Chainsaw Mans. Afinal de contas, tudo virou um caos, passou uma semana, com toda certeza a sobrevivência por meio da violência se tornou algo inerente a toda a população de Chainsaw Man, ainda mais do que era antigamente. Então meu palpite está mais relacionado a esse último ponto mesmo. De qualquer forma, é muito interessante ver que a personagem vem evoluindo bastante. Também é interessante ver esse lado sádico da Yoro, a qual vem da oportunidade de tirar proveito de alguém desesperado, faz ordens para como se fosse um servo mesmo aquela pessoa. Porém, antes mesmo dele realizar aquilo, a gente percebe que uma das portas daquelas salas ali perto começa a se abrir. E é interessante percebermos o quanto o ataque do Gyuni cobre uma área muito grande até. E rapidamente percebemos que quem sai daquela sala é algum dos estudantes relacionados à igreja do Chainsaw Man. Aqui temos tanto o irmão da Kobeni quanto também o Haruka. E também temos o Seiji, que a gente viu quase nada dele ainda. E eu acho interessante a reação desesperada que o passarinho tem quando vê os três. Eu não sei se ele se assustou apenas pela presença de novas pessoas naquele ambiente, ou se tem uma relação maior aqui, eu realmente não sei. O importante é que, obviamente, o Haruka assusta muito, mas ao perceber que a Fame está colocando rédeas naquele demônio, ele fica um pouco mais tranquilo. E aqui rola algo bem interessante. O Haruka, de certo modo, protege aqueles dois, ao mesmo tempo que nega a ajuda da Fame. Ele pede que ela vá embora. E é muito bom ver essas respostas secas da Fame, pois de fato, aquelas pessoas não são nem um pouco importantes para ela. Mas eu gosto muito de ver esse desespero do Haruka, pois ele pontua que todas aquelas promessas cegas da Fame, todo aquele fanatismo que os mesmos se agarraram, bagunçou por completo tanto a sua família quanto a sociedade no geral. E para piorar, todos ali da igreja se tornaram criminosos de alta classe, que isso nunca foi algo imaginável para aquelas pessoas. É finalmente aqueles que foram manipulados caindo na real.
entendendo que eles devem tomar as próprias decisões e não confiar de uma forma cega em um ideal levantado por pessoas que eles nem conhecem. E mesmo dizendo tudo isso, dizendo que a Asa e a Femi estão expulsas do clube, a Femi não tem nenhuma reação. Ela realmente não se importa. E a Asa também não muito, já que rapidamente ela pontua que elas não estão ali para salvar eles, e sim para salvar o Chainsaw Man. E aqui eu acho muito interessante isso tudo, pois nitidamente o Haruka fica em choque em saber dessa informação. Afinal de contas, ele é um dos maiores fanáticos pelo Chainsaw Man. E quando Asa e Femi finalmente voltam a progredir naquela invasão, o capítulo se encerra com aqueles mesmos membros da igreja do Chainsaw Man, mesmo dizendo que iriam parar de seguir fielmente aquilo tudo, mesmo entendendo que foram extremamente manipulados, eles decidem seguir as duas. Pois o fanatismo funciona exatamente dessa forma. Não adianta dizer que agora entendeu o que deve ser feito. Não adianta achar que entendeu completamente a situação. O estrago já foi feito. A cabeça dessas pessoas já foi completamente mudada por Femi e os ideais em torno do Chainsaw Man. E eu gosto muito quando o Fujimoto faz isso. Ele descreve seus personagens dizendo o que deve ser feito, o que é de fato a realidade, mas ele continua mostrando que aqueles personagens são humanos. E só da possibilidade de poder se encontrar frente a frente ao Chainsaw Man, aquela figura de divindade que eles criaram, se mostra o necessário para eles voltarem a toda aquela subordinação. E apesar do capítulo ter sido sim bem curto até, foi um capítulo muito gostosinho de se consumir. Toda essa aparição do Gyuni, que se apresentou com um design muito único e muito interessante, além de ser pontualmente um demônio que até então é bem mais amigável do que pensávamos. Eu realmente pensei que teríamos algo muito mais grandioso, parecido com o Demônio da Queda. Mas aqui o Fujimoto veio e subverteu mais uma vez nossas expectativas. E isso não é algo ruim, tá? Um dos maiores pontos positivos do Fujimoto é o quanto ele consegue ser imprevisível. Eu, por exemplo, estava esperando que sim, teríamos um encontro novamente com as armas da igreja. Mas antes disso, Fujimoto vem e coloca esses subordinados, que são pessoas completamente inocentes que foram parar naquele meio todo. E isso daqui, a aparição do Haruka, por exemplo, é muito interessante, pois pode criar uma relação de que finalmente o fã número 1 vai se encontrar com seu ídolo, e principalmente ele pode cutucar uma memória da Asa, pois ele viu a Asa se encontrando com Denji. Já a personagem não lembra mais disso, porque a Nayuta apagou a memória dela daquele encontro. Ou seja, aquele encontro, o encontro e a figura do Denji foram completamente distorcidos por essa atitude da Nayuta. Talvez com a Asa lembrando disso tudo, podemos ver ela criando ainda mais camadas de sentimento com o Denji. Mas obviamente o que é mais interessante aqui é a continuação dessa discussão do fanatismo. Eu acho que, com certeza, um dos maiores charmes da parte 2 é perceber o quanto Fujimoto escreve bem sobre isso. E outra coisa que eu achei bem interessante desse capítulo é vermos todo esse simbolismo em torno do Gyuni. Digo, é muito interessante a fome invocando demônios, como a queda e algo envolvendo guilhotina. Esses dois conceitos, seja fisicamente ou metaforicamente, estabelecem sim uma ligação bem interessante com a ideia da fome. Guerra e fome andam lado a lado. A fome também é uma estratégia de guerra. E a guilhotina, obviamente, foi uma das ferramentas mais utilizadas. Algo que, em 1999, período onde se passa a parte 2 de Chainsaw Man, não se faz tanto sentido ter tanto medo assim dela. Mas, realmente, o que eu acho mais interessante disso tudo é o Fujimoto colocar o demônio da fome, trazendo todos esses artifícios. A fome é um dos maiores pilares da destruição da sociedade. E faz muito sentido ela conseguir trazer consigo mesma diversos outros medos. O medo da morte, o medo da guerra, o medo de se sentir ameaçado por qualquer outro tipo de arma. Enfim, é um detalhe muito interessante. O que esperar daqui pra frente? Tendo agora mais auxílio, eu imagino que sim, a Asa vai ter que enfrentar diversos seguranças, o que pode gerar cenas incríveis, como por exemplo o que rolou no arco da Raze. Ainda mais porque, para proteger aquela área tão importante, com toda certeza, eles devem possuir profissionais muito poderosos. Então sinto que a gente vai demorar ainda um pouquinho para chegar pontualmente no Denji. Realmente agora estamos vendo uma invasão e ela não vai ser tão rápida assim. É o que imagino. Sobre todo o plano da Fame, ainda está bem nebuloso,
Mas eu quero pontuar uma teoria feita por um inscrito aqui no canal, que quando eu li eu falei, caralho, isso é muito possível. O user, ele especulou a ideia de que a Fame talvez queira tentar fazer com que o Chainsaw Man vomite aqueles que algum dia ele já consumiu, já que ela tem todo esse controle a partir desse processo digestivo. E assim, eu achei muito interessante esse ponto levantado por ele. Realmente é algo que não passou pela minha cabeça e que de fato se torna coerente com o poder da Fame. Porém, eu também acho um pouco difícil isso acontecer, não impossível, obviamente, pois aqui esse poder literalmente ultrapassaria as barreiras da existência. Pois é literalmente isso que o Chainsaw Man faz, ele tem esse poder. Então, verdadeiramente, eu não sei se a Fame teria tanto poder assim. Também não sei qual seria o sentido dela fazer o Chainsaw Man ficar mais forte para depois fazer isso. Assim, isso faria sentido se ela trazer o Pochita de volta. Aí realmente faz bastante sentido. E eu realmente sinto que é esse ponto que devemos partir. Do uso do Pochita nisso tudo. Da possibilidade de tentar treinar aquele Chainsaw Man para devorar a morte no final das contas. Ainda acho que é bastante possível existir um plano onde a Asa deve transformar o Chainsaw Man em uma arma. Mas isso é o caminho mais previsível, talvez. E novamente, não é assim que Fujimoto escreve. De certo modo, temos muitas perguntas a serem respondidas ainda. Os capítulos de Chainsaw Man só vêm complementando um ao outro. O ritmo se tornou um pouco mais divertido, já que toda aquela melancolia tá deixando um pouquinho mais de lado. Mas também nem tanto, calma, não vamos comemorar. E logo mais estamos voltando para comentar o próximo capítulo. Mas e aí, o que você achou desse capítulo? O que você achou de tudo que eu trouxe? Não se esqueça de comentar e compartilhar. Esses são os recursos que mais impulsionam o canal. Então, se gostou, eu convido muito a vocês fazerem isso mesmo. O canal tá pertinho do 1K. Lembrando vocês que está rolando 2 votações na aba comunidades, muito importante, que vai definir o nosso especial de 1K. Eu também quero agradecer muito aos membros do canal. Gratidão mesmo. E no mais, é isso. Espero que todos tenham uma ótima semana. Fiquem bem. Eu adoro vocês. E até a próxima. Logo logo tô voltando.